então a direção aos Estados Unidos. Essa é a notícia que temos agora para você. O presidente Jair Bolsonaro, que chegou a dizer para a nossa equipe da CNN que era fake news, que ele não iria para os Estados Unidos. Depois deu a entender que ele não iria dia 28. Portanto, hoje, dia 29, o presidente Jair Bolsonaro está voando para os Estados Unidos. Bom, infelizmente, nesse último dia 1º de janeiro, ocorreu o que a gente temia, né? Ocorreu o que muita gente, o que metade do Brasil temia, que era a posse do Lula. O sapo barbudo subiu a rampa, o sapo barbudo sagrou-se presidente da República Socialista do Brasil. Infelizmente, e eu não fui louco o suficiente para assistir essa cerimônia de posse. Eu sei que, claro que teve parlamentar que justamente por razões do ofício teve que assistir. O Marcel Van Hatten havia falado no canal dele que foi, entre aspas, obrigado a assistir justamente por ser um parlamentar. Do que eu vi de imagens aí, cara, parecia realmente que a gente estava entrando em uma espécie de ditadura socialista. Se bem que, de qualquer forma, a gente está sob uma ditadura. A gente está sob uma ditadura. Mas, enfim, você pega aquela imagem do Lula, da Janja, né? E também com os representantes de minorias que estavam ao lado deles, né? Cara, atrás deles estava um mundaréu vermelho, cara. Um mundaréu vermelho. Eu até vi que teve youtuber gamer, que havia dito que, mas acontece que eles não estavam nem aí com a bandeira do Brasil. Ele mostrou uma imagem ali, uma bandeira, né, brasileira, só que justamente dentro daquele mundaréu vermelho, né? Certo? O pessoal estava muito mais preocupado em manifestar o seu apreço ao comunismo, ao vermelho, do que a bandeira do Brasil, cara. E sempre foi assim. Não sei se você se lembra aí, mas isso aí foi no segundo turno dessas últimas eleições. Tiveram algumas campanhas aqui por São Paulo, pró-Lula, em que o pessoal, enfim, havia adotado as cores verde e amarelo, certo? No seu material, justamente no seu material de campanha. Mas acontece que, cara, na verdade o pessoal tem um apreço fundamental, um apreço descomunal pelo vermelho comunista. Então por isso que a cerimônia de posse foi daquela forma ali. Nada impressionante, certo? Então a gente vai ter que aguentar esse cara aí por 4 anos. E eu acho bastante difícil que, você pode ter certeza que vão vir as roubalheiras, que vão vir as corrupções, mas acontece que eu acho que vai ser um pouco difícil de enquadrar esse cara dessa vez. Eu acho que vai ser um pouco complicado, cara, porque eu não sei se vocês se lembram, lá na época do escândalo do Mensalão, apesar de, você ter alguns setores influentes aí, aqui do Brasil, tipo a grande mídia, tipo alguns parlamentares que eram a favor de uma prisão do Lula, certo? Mas acontece que a gente não estava em uma situação, entre aspas, ditatorial igual hoje, cara. Hoje a gente está numa situação bem diferente da de 2005. Aí, por outro lado, você pega o pessoal isentão, pessoal que é de direita, pessoal, alguns deles que são seguidores, que são alunos, né, entre aspas, do Olavo de Carvalho, do falecido Olavo de Carvalho. O pessoal deve ter se regozijado dessa cerimônia de posse, cara, porque eles permaneceram nesses últimos anos aí contribuindo para que justamente tivesse esse acontecimento aí. Eles meteram um malho no presidente Bolsonaro, né, desceram o malho nele e no seu governo. Eu até entendo que o Jair Bolsonaro fez muita merda, ele como pessoa, através da sua casca de presidente, porque ele havia falado muita besteira, coisas que eram facilmente evitáveis, certo? Mas acontece que a partir disso aí, a grande mídia, alguns parlamentares também, alguns artistas, colocaram isso aí como combustível justamente para atacá-lo. É só você pegar, não sei se você viu, cara, eu lembro que algumas semanas atrás, isso aí foi no primeiro turno ainda, né? O antagonista, ele havia feito uma reportagem ali, né, com um cara, não lembro exatamente do nome do sujeito, mas acontece que eles colocaram ali uma propaganda justamente elencando
o certo, que entre aspas, desprezo que o Jair Bolsonaro teve pelos mortos por essa doença aí. Obviamente na época da pandemia, né? Falou, eu não sou coveiro. Também teve aquela situação dele imitando um paciente com falta de ar, mas diversas dessas declarações aí foram tiradas de contexto. É só você pegar essa questão aí do cara ter imitado um paciente faltando ar, como eu já havia falado aqui no canal, ele estava se referindo ao protocolo Mandetta, cara, que foi o Mandetta quem havia falado, né, enquanto ministro da Saúde. Ele havia falado que o paciente, que a pessoa que for acometida por aquela doença, ela só deveria ir ao médico se só tivesse de ir ao médico se tivesse falta de ar, cara. E esse sintoma aí era o avançado dessa doença. Não era o sintoma inicial, tipo tosse, febre, certo? Era o sintoma avançado. Aí você pega um idoso nesse tipo de situação, você pega um sujeito obeso nesse tipo de situação, lembrando que essas duas classes aí são grupos de risco dessa doença aí. Aí o cara só vai pro médico só quando tiver faltando ar, cara. Quais seriam as possibilidades dele ser entubado? Aí lembrando aí que tiveram pessoas que faleceram por essa doença aí, sob intubação, o quê? Por alguns motivos tipo assim, um médico ele intubou o paciente. Aí, né, ele teve que sair, certo? Aí o outro médico vendo o trabalho ali, ele resolveu não mexer, né, quando deveria mexer, né? Quando deveria mexer em tal situação, certo? Ele não mexeu, o cara acabou indo a óbito. Ou então quando ele mexe, né, acaba tendo uma complicação aí e acaba indo a óbito. Eu ouvi da boca de um médico falando sobre essas mortes justamente de pessoas que foram entubadas, né? Certo? Então, cara, não dá pra você falar que o Bolsonaro era genocida e tudo mais, sendo que as frases dele, as falas dele foram deturpadas, cara. Boa parte delas, certo? Boa parte delas foi deturpada. Aí você pega, que justamente, né, voltando à questão do isentão, ele não defendeu o Bolsonaro quando ele foi injustiçado, cara. Ele estava muito mais preocupado em criticar o governo, em criticar, obviamente, o presidente e alguns dos seus ministros, tipo a Damares Alves, por mais que ela não preste mesmo, né, do que, certo, defender o cara que o cara que havia sido colocado lá por esses isentões aí, por esses hoje isentões. Então eu acho que, por exemplo, cara, eu já havia falado pela internet que o isentão, ele é muito pior do que o esquerdista, cara, porque do esquerdista a gente já espera tudo de ruim. Agora o isentão não, o isentão, como eu havia falado, se você pegar nessa questão aí do pessoal que é de direita, do pessoal que votou no Bolsonaro em 2018 e que hoje, né, luta contra ele e fizeram aí um papel fundamental também para a derrocada do Bolsonaro, né, nessas últimas eleições, o isentão, ele estava do nosso lado até pouquíssimo tempo, cara. Outra coisa qual eu queria falar é que alguns desses isentões aí zoaram o pessoal que estava na frente dos quartéis e que acabou saindo de lá, né? Também teve gente como Hélio Reis, né, rindo de um cara em um vídeo falando que o presidente Bolsonaro havia enganado todo mundo, né, o cara aborrecidaço, vociferando contra o ex-presidente Bolsonaro. Teve gente aqui no YouTube também que havia postado kkkk, agora o pessoal está colocando a culpa nas Forças Armadas. Eu até perguntei para um deles, em uma forma de ironia, que, cara, é muito divertido essa zoeira, né, pra cima do pessoal patriota, né, muito divertida, né. Aí o sujeito falou que sim. Eu sei que tem um grupinho aí de isentões que tem uma certa afinidade com a subcultura nerd, né, que é o que é curtir mangá, anime, videogame. E inclusive tem diversos isentões que são youtubers, né, youtubers de uma certa forma influentes, né. Eu já havia falado aqui que tem uns 2.000 inscritos, uns 8.000, também tem conta na Twitch. E eles passaram um tempão aí maldizendo o governo, maldizendo o presidente. Só que acontece, cara, que para a esquerda é tudo, tanto o pessoal bolsonarista, quanto o pessoal isentão, quanto o pessoal que havia votado no Jair Bolsonaro justamente pelo medo, né, de ver que o Lula, né, pudesse voltar à cena do crime.
Para a esquerda, esse pessoal aí é tudo farinha do mesmo saco, cara. Ou seja, todo mundo seria posto no pelotão de fuzilamento de qualquer forma, cara. Todo mundo seria morto pelo mesmo calibre. Sacou? O fato de você hoje ser isentão, isso aí não escusa o que você fez no passado. Não escusa, certo? Em 2018 eu já havia falado aqui por diversas vezes, você havia praticamente cortado cabeças aí, né, para resguardar o presidente Bolsonaro e os aliados dele. Você fez isso aí. Agora hoje você está ao contrário. Hoje o que? Você pega a situação do Nando Moura, que havia sido, eu acho que dentre esses youtubers aí havia sido o maior cabo eleitoral do então candidato a presidente em 2018. Aí depois o cara virou a chave. Hoje tanto ele quanto o pessoal do MBL estão demonizando o ex-presidente pra caramba, né? Infernizaram nos 4 anos de governo. Você acha que a esquerda ela faria alguma acepção porque você é isentão hoje, cara? Claro que não, né, cara? Então esse pessoal isentão também ignora esse tipo de coisa, né, cara? Porque por mais que o MBL também seja de esquerda, né? Porque eles têm muita afinidade, com o tucanato, você acha que eles seriam poupados pelo pessoal petista, pelos deuses do Olimpo do STF? Claro que não, cara. É claro que não. Então você saca que o pessoal patriota foi muito mais corajoso, eles tiveram peito, né? É um pessoal muito mais digno do que o isentão per se. Pessoal muito mais digno. Então é por isso que esse negócio aí de o sujeito é de direita, o sujeito é seguidor do Olavo de Carvalho e ficar zoando o patriota, cara, eu inclusive vou, o que mesmo? Vou parafrasear o que o próprio Olavo havia falado, né? É uma das frases mais conhecidas dele. Risinho de deboche e argumento de puta. E argumento de puta, enquanto você banca o escarnecedor, enquanto você banca o zoeiro, cara, o pessoal ali tá tentando fazer alguma coisa justamente para manter o seu direito de ficar falando merda pela internet. Porque eu vou dizer aqui de novo, para a esquerda você não tem diferença de um bolsominion de um bolsonarista, cara. Você não tem diferença. Porque você havia colocado Jair Bolsonaro lá em 2018. Então, eu penso que, ok, o pessoal isentão, ele vai permanecer aí pela internet descendo malho na esquerda, descendo malho nesses youtubers aí que são de direita, que são dinheiristas, tipo aquele imbecil, aquele mau caráter do Gustavo Gaia, daquela mau caráter da Bárbara do Te Atualizei, daquele pessoal do Tropa 84 que são outros dinheiristas, né? Só que, cara, a situação tá diferente da de 2018, é claro, né? É claro, porque antes esse pessoal não metia o pau nesses bolsonaristas aí. Tava todo mundo na mesma seara. Tava todo mundo igualzinho. Tipo o quê? Ninguém solta a mão de ninguém. Certo? Tava todo mundo igualzinho. Agora hoje não. É por isso que a situação é diferente. E o pessoal que é de direita, mas que não se manifesta pela internet através de vídeos no YouTube, eles agora reconhecem quem é traidor, de certa forma, e quem está acompanhando o presidente Bolsonaro, a, entre aspas, direita em geral, que por mais que os caras sejam dinheiristas, eles não mudaram de lado. O pessoal sabe quem é quem agora. Sacou? Então a situação é completamente diferente. Mas eu reitero aqui, cara, se a esquerda tivesse a oportunidade de pegar todo mundo e colocar no pelotão de fuzilamento, para ser obviamente morto, né? Cara, eles colocariam isentões, colocariam bolsonaristas padrão, colocariam bolsomínios, colocariam esses youtubers aí dinheiristas que apoiaram o então presidente Bolsonaro, colocariam todo mundo, cara.
não fariam a mínima acepção de classes aí, cara. Porque é tudo, para eles, né? Todo mundo fascista, cara. Todo mundo que havia contribuído de certa forma para que o Lula não voltasse ao poder, todo mundo que comemorou quando ele havia sido preso, todo mundo que apoiou o Sérgio Louro, certo? Tem gente que acaba sendo isentão por conta de dinheiro, tem gente que acaba sendo isentão por conta de uma frustração imensa mesmo, né, que teve, né, do governo, né, tanto é que o pessoal fala, alguns falam que o Jair Bolsonaro havia praticado um estelionato eleitoral, né, o que eu acho completamente errado. Se você tem um mínimo de conhecimento político, nada te impediu de checar a capivara do Bolsonaro antes de votar nele em 2018. É por isso que eu acho uma covardia ímpar você falar justamente isso aí de estelionato eleitoral. Você não sofreu porra nenhuma disso aí, né? E, cara, não dá para você escusar o papel, justamente o papel do isentão, né, no fracasso do Bolsonaro. Eu até ouvi de um que, inclusive, é uma pessoa que eu sei que é boa gente, né, eu curto o cara, ele é isentão, mas eu curto ele, né, eu acho um cara legal. Já havia falado que, cara, depois disso aí, o melhor seria a gente esquecer do Bolsonaro. Ele também havia elencado o fato dele ter caído fora do Brasil, foi para Miami. Inclusive, eu até entendo a atitude do Bolsonaro em relação a ter justamente caído fora daqui, porque, pô, cara, ele tem uma filha, não é adulta tipo o Carluxo, tipo o Flávio, tipo o Dudu Bananinha, não. Pô, é uma menor de idade, é a Laurinha, pô. A possibilidade dele ser preso, né? Pô, ele com certeza, antes de ter caído fora, quando ele havia sido derrotado, né, de uma forma bastante suspeita pelo Lula, nesse segundo turno aí, ele com certeza deve ter mexido seus pauzinhos para tentar ver se revertia esse processo. E então também deveria ter mexido seus pauzinhos aí para ver se não ocorria essa possibilidade dele ser preso. Vendo que não deu certo, caiu fora. Isso aí são teorias, cara. Eu não sei o que passou com ele nesse ínterim da derrota dele nas eleições, até ele ir para os Estados Unidos, cara. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu sei de algumas coisinhas que foram passadas pela mídia, né? Não pela mídia Globo, né? Mas por outros órgãos de mídia aí. Para finalizar esse papo, cara, você pega que, de qualquer forma, essa ditadura aí, ela veio para ficar, cara. Ó, tem 3 jornalistas aí, tem 3 comentaristas políticos, né, também, que são o Rodrigo Constantino, o Guilherme Fiuza e o Paulo Figueiredo Filho, né, que estão com as redes sociais aí trancadas, certo? Você entra no YouTube, tanto do Paulo Figueiredo quanto do Constantino, não dá para você ver a página inicial e nem os vídeos. Eu só estou recebendo os vídeos aqui porque eu sou inscrito, não do Constantino, né, mas eu sempre estou lá. Eu sou inscrito do Figueiredo. Aí dá pra receber os vídeos, os cortes lá, mas acontece que o canal mesmo ele tá retido, ele tá fechado. Certo? Não dá pra você não achar que a gente tá numa república socialista agora. Apesar de eu ter dito que o Xandão ele começou a ser rechaçado por algumas pessoas do PT. Eu acho que para ele sair de cena vai demorar muito, cara, porque ele ajudou, ele foi fundamental aí para sufocar muita gente de direita, cara, que é influente. Ele foi fundamental. Então, e inclusive eu vi aí algumas propostas feitas por alguns ministros, né? O pessoal quer mexer aí nos apps de entrega, né, de entrega de comida tipo iFood, querem meter certo direitos trabalhistas, sendo que acontece que as pessoas que foram para os apps, né, para o iFood, para a Rappi e tudo mais, eles justamente fugiram da CLT, porque eles não querem mais trabalhar de carteira assinada, eles querem ter mais flexibilidade, querem ter mais liberdade, né? Você pega que teve gente aí que vai empurrar essa questão aí de pronome neutro. Neste momento, convidamos todas, todos e todes. Boa noite a todas.
a todos e a todos. Boa noite a todos, a todas, a todes. Convidamos a todos, a todas e todes. Neste momento, convidamos todas e todos. Neste momento, convidamos a todas, todos e todes para, em posição de respeito, ouvir a execução do hino nacional brasileiro. Certo? Então eles vão implementar toda essa merda aí que a esquerda já tá mastigando, já tá querendo enfiar a goela abaixo dos outros aí já faz um tempo, né? Tipo essa questão aí do pronome neutro. Na França isso aí não passou. Lá na grade escolar. E o pior é que lá você tem um presidente de esquerda, cara. Que é o Macron lá. Certo? Mas acontece que o pessoal lá que tá abaixo dele não deixou passar essa porcaria, não. Agora aqui, esse pessoal de esquerda não vai aliviar pra nossa barra de forma alguma, cara. E, agora para fechar de fato, aqui em São Paulo vai se distanciar do governo federal, cara. Por quê? Porque aqui você tem o Tarcísio, certo? Inclusive eu tô preocupado quanto à atuação dele na área da cultura. Lembrando que aqui em São Paulo tem muito extremo esquerdista. Aqui tem muito woke, muito progressista. Tanto é que, cara, o Tarcísio perdeu nas eleições aqui para governador, aqui na cidade de São Paulo, cara. Ele ganhou no interior, mas ele perdeu aqui na capital. E você tem também questões de mobilidade pública, né, de transporte, certo? Então, eu acho que justamente por você ter um governador de direita, cara, vai se distanciar do governo federal, cara. Você pode ter certeza que isso aí vai acontecer. Mas, de qualquer forma, a gente tem que assegurar a nossa sobrevivência nesses próximos 4 anos aí, cara. Porque o pessoal não vai dar colher de chá pra gente. Eles vão querer acabar com a gente de qualquer forma. Então, eu acho assim, Bolsonaro já era. Certo? O Bolsonaro já era. Então a gente tem que olhar pra frente agora e ver, né, o que a gente pode fazer para continuar lutando, continuar sobrevivendo. Mas você ser isentão, cara, isentão, isso aí, se bem que agora já era, né? Como o Bolsonaro já era, também, os isentões vão desaparecer. Mas o pessoal de direita que estava numa posição diferente da dos isentões, eles devem começar a rechaçar esse pessoal, cara, porque talvez eles queiram voltar para o nosso lado. Só que eles têm que entender que o lugar deles é outro agora. Eles têm que permanecer lá, na área dos, entre aspas, traidores. Sacou?